abrirem em Josué 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Josué capítulo 22, verso 1 ao verso 5. E diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, o servo do Senhor lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos e guardem os seus mandamentos. Sejam fiéis a Ele e sirvam de todo o coração e de toda a alma. Meus irmãos, o capítulo 22 começa a última sessão desse livro. Para os irmãos que estavam atentos e viram outras pregações, nós comentamos aqui sobre esse livro ser dividido em algumas sessões. E essa última sessão, ela vai falar sobre um conflito que existe nesse capítulo, que nós vamos tratar aqui. Vai falar também sobre a aliança de Deus com Israel, vai reforçar, eles vão repetir aquela aliança lá do Êxodo, e vai ter uma bênção de Josué, encerrando seu ministério ali. Mas no capítulo que nós lemos agora, Josué está tratando sobre um acordo que foi firmado. E nós vamos ler esse texto mais para frente, mas lá em Josué capítulo 1, com essas tribos, a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas. Essas tribos tinham ficado a leste do Jordão. Geralmente nós chamamos de Transjordânia, essa região. Eles não passaram do Jordão para morar, eles ficariam ali. Mas foi feito um acordo entre eles, que eles deveriam ajudar todo o restante de Israel a possuir aquela terra. E esse texto é para mostrar que esse acordo foi cumprido. Então, por que Josué escreveu isso? Se não foi Josué, o autor, por que ele achava que era importante registrar isso? E eu diria para os irmãos que a importância, como nós vamos ver no longo do texto, era demonstrar que essas tribos faziam parte de Israel. E que elas não deveriam ser rejeitadas como povo de Deus, mas que ela também era povo de Deus. Todas essas três tribos. E se tem uma coisa que eu gostaria que os irmãos gravassem hoje e levassem para casa, entendessem isso a partir desse texto, é que a unidade do povo de Deus é um aspecto central da nossa vida. A unidade do povo de Deus é prioridade. E quando existe um pecado, quando existe uma desobediência ao Senhor, esse pecado, ele gera desunião. E ele ameaça a unidade do povo de Deus. E ele deve ser tratado como prioridade também. E por isso eu quero destacar nesse texto 3 deveres de nós como povo de Deus, que nós podemos ver aqui nesse texto. Então nós temos 3 deveres que nós devemos fazer para preservar a unidade. E o primeiro dever nosso, como povo de Deus, para manter a unidade, é que o povo de Deus deve prestar serviço mútuo. Como assim? Repare no texto que nós acabamos de ler, do verso 1 a 5, Josué diz, no verso 2, fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou, e também foram obedientes a Josué. E o que havia sido ordenado para eles? Que eles servissem as demais tribos nessa etapa. Repare que, quem tiver e puder, volta no capítulo 1, verso 16, onde nós temos esse acordo sendo firmado. Josué 1, 16 a 17, diz assim: Eles responderam a Josué: Tudo que você nos ordenou, faremos.
e onde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. E pensando para nós hoje, será que podemos tomar essa mesma atitude dessas tribos? Imagine que elas já tinham conseguido as suas terras. Essas 3 tribos, elas passaram pelas mesmas coisas. Foram escravizadas no deserto, no Egito, passaram por todas aquelas aflições do deserto, e agora já tinham a terra delas. Já tinha ali, já estava possuído, já tinham expulsado alguns povos, ali eles tinham a terra para eles. Mas então Josué diz para eles que eles precisam continuar lutando. Eles precisam avançar junto com o restante de Israel, porque o restante dos seus irmãos ainda não tinham conseguido essa terra. E pensando na nossa vida de igreja, será que a gente consegue tomar essa postura? Quando nós falamos sobre aconselhamento, sobre um casal mais velho aconselhar um casal mais jovem, imagine um casal experiente, como a gente tem o irmão Humberto e Dona Marta, que é um dos exemplos, e outros casais aqui já mais experientes. É uma riqueza aconselhar um casal mais novo. Ajuda muito um casal de namorados ouvir isso. Agora, se a postura de um casal mais velho fosse, eu já consegui o meu, ele que se vira. Ele se vira aí com você, vai se desenrolar. Quando nós negamos aconselhar alguém, ou ajudar alguém que está passando por algo que nós já passamos, no final das contas a gente está fazendo isso. Deixa que ele se vira. E quando pensamos em santificação, então, e nós como igreja, nós cantamos aqui sobre sermos edificados como igreja, a igreja cantando junto e Jesus Cristo suprindo a nós. Será que em santificação eu posso fazer isso com meu irmão? Você talvez já venceu certos pecados. Você já tenha vencido e não tenha mais certas dificuldades. E o seu irmão tem. Como você age com isso? Você pode fazer como essas tribos e entrar nesse terreno desconhecido e lutar junto com ele para que ele alcance essa mesma graça? Ou vai deixar ele lutar sozinho? Essa já é uma lição muito valiosa para nós, meus irmãos. A tribo de Manassés, de Gade, de Ruben, eles decidiram que eles eram parte de um povo só. Por mais que fossem tribos, eles pertenciam ao mesmo povo. E por isso era inaceitável que os seus irmãos também não tivessem alcançado a mesma terra. Que eles não possuíssem a mesma terra. Então eu pergunto mais uma vez para nós. Será que nós fazemos isso com os nossos irmãos hoje, aqui? Nos esforçamos em dedicar atenção nossa, oração, caminhar junto, entrar nos campos de batalha juntos com os nossos irmãos, para que eles vençam as suas dificuldades, vençam os seus pecados, assim como essas 2 tribos fizeram, 2 tribos e meia. E continuando, a gente vê que eles fizeram isso porque eles entenderam o que Moisés havia falado. No verso 5, diz que tenham o maior cuidado em guardar o mandamento da lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Eles já haviam feito isso em ir batalhar, mas agora eles estão voltando para a terra deles. Uma terra que ainda existem muitos povos pagãos em volta, muito sincretismo, muita mistura de religiões, existe uma moral totalmente deturpada e eles iam ficar mais afastados do restante do povo. Passado do Jordão, do outro lado, então era uma distância maior e eles estavam um pouco isolados. E Josué aqui ele está tendo um tom pastoral. É de cuidado. Às vezes a gente lendo parece que é até uma advertência, como se ele estivesse brigando, mas ele está exortando por cuidado. Vocês estão indo para longe. Guardem os mandamentos do Senhor. Vocês estão indo para longe, vocês precisam continuar amando ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E mais uma vez nós podemos aplicar isso para nós hoje. Você está na faculdade? Você está começando um curso? Então, assim como diz o texto, tome o maior cuidado em guardar o mandamento da lei. Ame o Senhor, vosso Deus, e ande em todos os seus caminhos. Guarde os seus mandamentos e vos achegue a Ele, e os sirvais de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Você quer saber como você deve se manter firme na faculdade? Faça isso. Guarde os mandamentos do Senhor. Sirva a Ele. Ame Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma.
No trabalho, você quer ser fiel ao Senhor? Você quer saber como você tem que fazer isso? Ame ao Senhor, seu Deus. Ame Ele de todo o coração, de toda a alma. Guarde a sua lei. Numa viagem que talvez você vai fazer a trabalho, talvez você não está acompanhado de sua esposa ou vice-versa, você quer se preservar? Ame ao Senhor, seu Deus. Guarde seus mandamentos. Ame Ele de todo o coração, de toda a sua alma. É assim que nós preservamos a nossa fé. É assim que o Senhor preserva a nossa fé em nós. E por meio da palavra dele nós podemos ser realmente reconciliados e nos manter de pé diante de todas as posturas, tantas adversidades. Podem ser uma situação difícil, pode ser situação de pecado mesmo. Você quer ser fiel na sua casa, na sua família? Ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Medite na lei dele, siga essa lei. Então, o primeiro dever, como povo de Deus que nós devemos ter, é que nós precisamos prestar serviço mútuo. Um povo que não presta serviço mútuo não é povo. Se nós somos irmãos e não prestamos serviços mútuos, que tipo de irmão é esse? Um irmão pressupõe que ele vai servir o outro irmão. Então, como igreja, assim como essas 2,5 tribos fizeram, como igreja nós temos a obrigação de servir a todos nós, todos os irmãos aqui. O pastor tem a obrigação de servir aos irmãos e os irmãos têm a obrigação de servir ao pastor. As irmãs que estão trabalhando e irmãos que estão trabalhando no ministério infantil têm a obrigação de servir, sim. Mas os pais também têm a obrigação de servir esses irmãos. Nós, como povo de Deus, temos que prestar serviço mútuo. E esse é o nosso primeiro dever para preservar a unidade. Mas o nosso segundo dever, nós vamos encontrar um pouco mais para frente, a partir do verso 10, é que o povo de Deus deve buscar tratar os seus próprios pecados. O povo de Deus ele precisa tratar os seus próprios pecados. E agora a gente tem uma descrição de uma situação muito diferente por conta das atitudes de Israel. A forma como Israel se porta nessa situação. Vai ser descrito um conflito. Eu quero ler só 2 versículos aqui, no verso 10 e o verso 11. No mesmo capítulo, capítulo 22. Diz assim: Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Aqui nós vamos ver algumas etapas onde vai ser tratado esse conflito. E eu resumi aqui em 4 etapas, e a primeira é que a informação chega para Israel. No verso 11 que a gente acabou de ler, eles ouvem essa notícia. E é interessante porque isso mostra que eles não foram avisados. Essas 2,5 tribos não chegaram e pediram permissão, não foi nada disso. Eles simplesmente fizeram, e o altar era tão vistoso, tão grande, que a notícia se espalhou por toda aquela terra ali e chegou até eles. Então a primeira etapa que acontece é que essa informação chega. Eu quero que os irmãos comecem a fazer exercício para quando informações a respeito de outros irmãos chegam para nós e como que a gente lida com isso. Então, chegou essa informação. A segunda etapa é qual que é a atitude que Israel toma. Veja aí a partir do verso 15. No verso 15, diz assim: Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo, verso 16: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que vocês estão cometendo contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Até aqui. A atitude de Israel, ela tem 2 posturas principais aqui para a gente aprender. Obrigado. Nós temos 2 posturas aqui para adotar nessa mesma situação. E a primeira é qual que é a preocupação aqui de Israel? A preocupação automática de Israel não é se eles usaram o recurso errado para construir esse templo, não é se eles fizeram esse templo para ajudar em alguma coisa. A razão da preocupação de Israel
é a santidade do povo, é a unidade do povo. No início do culto, lemos um texto aqui de Efésios 4, onde diz que é um só povo, um só Deus, Pai de todos, que é tudo e está em todos. E se esse altar estava dedicado a outros deuses, então a unidade de Israel estava ameaçada. E as promessas dadas a Israel estavam ameaçadas. Porque lá em Êxodo, Deus deixa muito claro que se eles se rebelassem, eles iriam perder aquela terra. E outros povos iriam atacar, como foi o que aconteceu. E nós podemos ler em toda a narrativa bíblica isso acontecendo. Mas a preocupação do povo, primeiro, é com a santidade do Senhor. E a nossa preocupação como igreja, como povo de Deus, deve ser com a santidade do povo. A santidade que Deus exige, a santidade que o Senhor nos pede. Então, a primeira coisa, que chegou uma informação para você a respeito de algum irmão, a respeito de alguma igreja, de um pastor, a sua preocupação primeiro é: peguei, apontar o dedo e agora eu vou falar. Ou será que espera, isso está ameaçando a unidade do corpo? Essa é a preocupação de Israel aqui. E essa tem que ser a nossa preocupação. Isso está ameaçando a unidade da igreja? Então nós temos que tomar uma atitude. E eles tomam uma atitude. Eles não ficam simplesmente parados. Mas essa atitude que eles tomam não é que chegar e destruir tudo e começar uma guerra. Eles se preparam para isso, se precisar. Mas olha o que eles fazem. No verso 15 diz que eles enviaram mensageiros para falar com essas tribos. E no verso 16 diz o que eles disseram, né? Eles falam sobre como eles estão preocupados de que eles estejam abandonando a fé no único Deus. E a preocupação deles é de ter certeza que é isso mesmo que está acontecendo. Afinal, essas 2 tribos e meias que ficaram talvez uns 30, 40 anos lutando junto com Israel para poder conquistar a terra, como assim agora de repente eles fazem um altar para adorar outro Deus? Não faz sentido. Então essa atitude de Israel nos ensina muito. Essa atitude de Israel nos ensina a ser prudente. Nos ensina a não julgar do sentido errado. Porque a Bíblia ensina nós a julgarmos ensinos, julgar como a pessoa está agindo, sim. Mas não condenar de uma vez. Não somos a palmatória do mundo. Mas o Senhor sabe muito bem o que diz na sua palavra. Então o que Israel fez foi: isso precisa ser tratado. Vamos resolver isso então. Mandar os seus mensageiros. E aí a gente chega para a terceira etapa de todo esse conflito, é que as tribos da Transjordânia, essas tribos de Manassés, de Gade e de Ruben, eles respondem a essa acusação. Lá no verso 21, diz assim: então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam às cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Ou seja, se fizemos isso mesmo por rebeldia, que o Senhor nos mate. E eles têm uma convicção muito forte. E quando ele diz aqui nesse verso, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, está repetindo 2 vezes, e está afirmando muito claro que são eles que eles reconhecem a Deus como seu único Senhor, como o único Deus soberano. É por isso que eles respondem dessa forma. E eles sabiam muito bem qual que era a preocupação de Israel. Eu comentei sobre Israel preocupar com a santidade, mas alguns versos para trás, nós vemos como eles vão citando situações que aconteceram antes com o povo de Deus e que geraram muito sofrimento. Nós temos no verso 20 falando sobre não cometeu Acã, o filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade, ou seja, arrastou muitos. E a ideia é que se essas tribos fizessem o mesmo, o pecado, a culpa do pecado ia cair sobre todo Israel. Vocês pensem isso agora pensando em nós como igreja. Uma família só, um pecado em uma família na igreja, não fica só nessa família. Afeta todo o corpo. Afeta toda a nossa unidade. O pecado de um irmão na igreja não fica só em você. O meu pecado não fica só em mim. Ele afeta para além.
Ele afeta a nossa unidade no corpo. Não estou dizendo que você nunca mais vai pecar. Nós sabemos muito bem que não é assim a relação como acontece. Mas ele precisa ser tratado. Ele não pode ser deixado de lado. Não é algo simples, não é algo pessoal. Assim como a sua salvação não diz respeito só a você, o seu pecado não diz respeito só a você. A sua salvação é Deus te tirou do lamaçal do pecado para te colocar num povo. É coletivo. Você vai viver junto com o povo. O pecado que você comete estando nesse povo, fazendo parte do corpo de Cristo, afeta todos. Ele prejudica a todos. Não é só se você xingar um irmão. Não é só quando algum irmão trai a sua esposa. Não. Qualquer pecado. Até aquele desconhecido. Ele afeta a sua relação com Deus e, portanto, afeta a sua relação com seu irmão. Ele afeta o seu convívio dentro da igreja. E é por isso que nós devemos ter como um dever buscar tratar os nossos próprios pecados dentro da nossa congregação. O pecado não pode simplesmente desaparecer. Ele precisa ser tratado. E veja como essas tribos seguiram o conselho, mais uma vez. Eles seguiram o conselho de Moisés e de Josué lá no início. Porque eles zelaram por manter essa prática. O altar foi construído não para uma ofensa, mas para que eles lembrassem de tudo que tinha acontecido e mostrassem que eles eram fiéis ao Senhor. A ideia desse altar é que ele ficava bem na passagem. Então todo povo, todo estrangeiro que passava ia ver aquele altar, ia saber que ali eles serviam ao Deus único e que era o mesmo povo de Israel. Então essa é a ideia que está sendo trazida aqui. E a última etapa é que esse conflito é solucionado. Então, no verso 30, nós vemos que os chefes, os sacerdotes, eles se dão por satisfeitos com a explicação que essas tribos dão. E vem outra lição para a nossa resolução de conflitos. A compreensão ela é essencial. Compreensão não é passar a mão na cabeça, é compreensão. Entender o que está acontecendo é necessário. Antes de condenarmos um irmão, nós precisamos entender o que está acontecendo. Tem algumas condenações que são feitas de forma muito simples, e lá fora seria comum a gente ouvir. Eu e a Mari, a gente tem um casal de missionários amigos nossos, e ela é bem mais escura que a Mari, eu já chamo a Mari de pretinha, mas já é mais escura que a Mari, e ele é bem branco, os dois são nordestinos. E o bebê nasceu leite azedo, branco. E ela conta que às vezes ela está andando, está em algum lugar, e as pessoas não acreditam que ele é filho dela. E muitas pessoas podem olhar para uma situação dessa, por exemplo, como eu já olhei, será que é adotado? Será que é filho de outro casamento? Foi outra coisa? Porque a pessoa não conhece e automaticamente ela emite um julgamento a partir daquilo. É uma coisa muito besta, é um exemplo muito simples. Mas a gente extrapola isso para várias outras situações. Olha, eu acho que eu vi aquele irmão, eu acho que ele estava comprando cerveja. Acho que ele estava comprando alguma coisa. Não, aquele irmão ali, eu vi, ele estava com a conversa, eu acho que eu ouvi ele falar um palavrão. Ou não, eu acho que ele estava olhando para aquela mulher ali. E por aí vai. E quando nós vemos, nós já estamos espalhando fofocas, já estamos espalhando intrigas, sem averiguar a situação como a palavra do Senhor ensina a gente a fazer. Embora esse livro não tenha sido escrito depois da carta de Tiago, mas na carta de Tiago, capítulo 1, verso 19, a gente tem aquela passagem muito boa que diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Israel já estava aplicando isso. Eles ouviram uma notícia muito ruim. Era uma notícia muito negativa. Mas o que eles fizeram? Calma, respira. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. E vamos ouvir o que eles têm a dizer. Então seja pronto para ouvir o seu irmão. Se tem alguma coisa que você percebe que está errada, seja pronto para ouvir, vá lá, converse. Busque solucionar isso. Então o primeiro dever da igreja, de nós como povo de Deus, é o dever de servir uns aos outros. O segundo dever é o dever de tratar os nossos pecados. Dentro da comunidade, como cristãos, precisamos tratar os nossos pecados. E o terceiro dever, para a gente manter a unidade do povo de Deus,
é o dever de que o povo de Deus deve se alegrar pela paz e harmonia no seu meio. E às vezes parece algo muito óbvio, né? Se alegrar por isso. Mas existem muitas pessoas que parecem que a paz dela é a guerra. Vocês já viram isso? A paz da pessoa são discussões, são problemas. Ela não se sente bem enquanto não está tendo um problema. E muitas vezes nós não conseguimos achar paz na paz. Nós só achamos a paz no caos. Porque queremos ter esse controle, queremos encontrar isso. Eu quero chamar a atenção para os irmãos para isso, porque assim como Israel preservou e priorizou isso, nós não só podemos, mas devemos fazer isso. Então no verso 31, diz assim: E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e os filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Olha que interessante, para Israel, a resolução de um conflito, a paz, a existência de paz no povo, era meio que como se fosse um carimbo, um selo, uma garantia de que o Senhor realmente estava ali. Um certificado de que o Senhor está realmente no seu povo é a comunhão e a paz no povo. Um certificado de que Deus está presente aqui, que Jesus Cristo habita em nós, que o Espírito Santo está aqui em nós, é a comunhão e a paz. E uma igreja que não tem isso, ela está com a sua unidade talvez já totalmente destruída. Porque é impossível, mais uma vez, é impossível nós dizemos que servimos ao Rei dos Reis, aquele que é o príncipe da paz, e não ter paz com o meu irmão. Como que pode? Eu sigo aquele que é o príncipe da paz, aquele que é a verdade, que é o amor, que é a misericórdia, que é a salvação. Mas eu não consigo ter paz com o meu irmão. Isso é um problema muito sério. Muito sério. A paz ela é um atestado de que o Senhor está presente. É um atestado de que Cristo realmente transformou o nosso coração. Quando eu busco ter paz com o irmão, não é porque eu não quero ter confusão, que eu não quero ter problema. É porque Cristo trouxe essa paz. Toda vez que eu nego essa paz em prol de uma discussão, em prol de ter um problema, aumentar o problema, eu estou dizendo que Cristo não foi suficiente. Porque se Cristo é suficiente, por que eu preciso então brigar? Por que eu preciso de uma discussão? Por que eu preciso ganhar uma discussão? Por que as coisas têm que ser do meu jeito? Se Cristo é suficiente. Se a unidade do corpo é melhor, se a unidade do corpo é o que é essencial, é a nossa prioridade, por que nós temos que agir assim? No verso 33, nós vemos, ele continua essa resposta e ele diz: Com esta resposta os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendizeram a Deus. E não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Eles bendisseram ao Senhor por essa paz. Então, embora Israel tenha feito o protocolo todo certinho, embora as 2 tribos e meia também não tinham feito algo errado, e explicaram e estava tudo bem, eles sabiam que essa paz não era por conta do protocolo que eles seguiram. Eles sabiam que essa paz não era porque eles tinham feito tudo certo. Até porque os irmãos já devem ter passado por experiência de você ter feito todas as etapas bonitinho, fez tudo certo, mas a pessoa rejeitou, ela não aceitou, ela não quis ter uma comunhão e uma paz com você. Porque o único que pode gerar isso é aquele que nos unificou, é Cristo. É aquele que nos fez sermos um com Ele e um com o Pai. É o único que pode fazer isso, não homens. Israel já entendia que a única forma de ter paz era o Senhor. Por isso eles podiam bendizer o Senhor. Porque por causa dele, a unidade do povo continuava intacta. E eles continuaram unidos durante um bom tempo. No verso 34, temos uma declaração dos filhos de Ruben. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.
Na tradução do Antigo Testamento para o grego, a palavra aqui é martírio, que a gente já é bem acostumado com essa palavra de lembrar dos mártires, daquelas pessoas que se testemunhavam de forma a ponto da morte mesmo, por uma verdade muito absoluta. Eles não podiam negar aquilo. É uma linguagem muito legal, uma linguagem quase judiciária mesmo. E a ideia é essa aqui também. Os filhos de Rúben, de Manassés e de Gade, eles viram que eles queriam, de forma oficial, mostrar para todos os outros povos que passassem por lá que eles serviam ao mesmo Deus que todos os seus outros irmãos de Israel serviam. Por isso que eles dizem que é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Eles estão confessando isso. Então, no nosso dever de se alegrar com a unidade, ele se envolve em nós nos alegrarmos por saber que se existe unidade, se existe paz, é porque o Senhor está presente. E glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Se existe paz e se existe essa comunhão, nós devemos agradecer ao Senhor e bendizer a Ele. Devemos louvar a Ele porque não é por nós. E se existe essa paz, existe essa comunhão, então nós temos que testemunhar dela. Uma paz que transforma, como a paz do Evangelho, ela não para em nós. Não é à toa que às vezes a gente vê assim, nossa, o novo convertido, ele está falando para todo mundo de Cristo, está trazendo para a igreja, fazendo tudo, nossa, que bonito, né? Eu era assim. E tudo bem, o novo convertido faz isso. Eu que estou aqui há 20 anos não faço, deixa quieto. Meu irmão, se a paz de Cristo transformou seu coração, e agora você tem a unidade com o corpo de Cristo, como é possível que nós fiquemos calados a respeito disso? Num mundo que está mergulhado no caos, num mundo onde filhos matam mães e pais, onde mães abortam, num mundo tão cruel, um mundo tão caótico, nós temos a paz, nós temos uma unidade como povo. Como eu posso guardar isso só para mim? Eu preciso espalhar isso. E é exatamente isso que essas tribos estão fazendo. Eles estão testemunhando para todo Israel, para eles mesmos e para qualquer estrangeiro que passasse ali, que aqui tem um povo que serve ao único Senhor. Nós, como igreja, precisamos lutar para preservar isso e resgatar isso. Eu estava conversando com uma moça enquanto a gente vinha para cá, e ela dizia que era católica, fui conversando, e via de regra, as igrejas que as pessoas que não conhecem o Evangelho conhecem, que elas já foram ou já ouviram falar, não são igrejas. São seitas, são igrejas falsas, igrejas que foram feitas para roubar dinheiro, igrejas que foram feitas para mexer com o emocional. As pessoas lá fora não sabem o que é uma igreja com unidade, com amor. A grande maioria não conhece o que é isso. Nós podemos testemunhar. Você pode não construir um altar, mas a sua vida pode ser um altar de testemunho. A sua vida pode testemunhar que você serve ao único Senhor, você e a sua família. Não só para os dentro da sua casa, não só aqui na igreja, mas para os de fora. Que eles saibam que vocês servem ao Senhor. Então esse altar funcionava como um marco. Era um certificado de que eles eram servos do Senhor. Com um propósito de reconhecimento. Então eu quero fazer últimas aplicações com os irmãos. E a primeira sobre o que nós falamos no início. Prestar serviço mútuo. Pense consigo mesmo. Você tem prestado serviço mútuo? Você tem se esforçado a servir o seu irmão? Aquele seu irmão que você vê que ele tem dificuldade em alguma área espiritual, dificuldade talvez, não, mas porque ele é fofoqueiro. E é terrível. Mas você já tentou ajudar ele com isso? Você fez algo a respeito disso? Essas tribos, elas passaram anos batalhando longe de suas esposas, longe de seus filhos, para que os seus irmãos conseguissem a mesma terra. Então, às vezes, a gente precisa pensar, se eu sou tão bom assim, por que eu não ajudo alguém? Uma verdadeira espiritualidade, um verdadeiro crescimento espiritual vai nos levar não a nos acharmos superior a alguém, mas a entendermos que não somos nada, que somos pó. Nós não prestamos para nada se não é o Espírito Santo nos capacitando.
E por meio disso nós podemos fazer como essa tribo. Nós podemos servir um irmão que está passando por uma necessidade. Eu posso servir um irmão que está precisando de uma oração, está precisando de um conselho. Às vezes ele só precisa de um ombro amigo. Eu posso servir aquele jovem casal que precisa de um aconselhamento. Ou aquele adolescente que está precisando de ajuda. Ou talvez um irmão mais velho que só precisa de um tempo para falar um pouco, conversar. E eu posso me dispor a fazer isso. Nós temos o dever, como povo de Deus, de servir uns aos outros. É nossa obrigação. Não é algo negociável. É a nossa obrigação, como povo de Deus, sirva o seu irmão. Nós também temos o dever de tratar os próprios pecados na nossa congregação. Isso é muito importante, porque durante muito tempo igrejas abandonaram a prática de disciplina. Muitas por fazerem a coisa da forma errada e outras por medo de perder irmãos, por medo de perder membros. Mas é uma ordenança bíblica, nós precisamos tratar os pecados que acontecem. Nós precisamos olhar e ver que tem um problema, precisamos tratar ali. Porque isso ameaça todo o corpo, ameaça todos nós, ameaça a nossa unidade com o Senhor. Paulo, na carta aos Coríntios, ele se indigna porque tem um cidadão que está em um pecado claro, vivendo com sua madrasta, como se fossem casados, e ele adverte porque aquilo não pode acontecer no meio deles, aquilo contaminava todo o corpo. E eles perdiam todo o seu testemunho, perdiam toda a sua santidade. Então, por isso é muito importante, nossa prioridade com a santidade do povo de Deus, com a unidade do povo de Deus, com decência, com calma, entendendo que nem tudo é o que parece, mas nós precisamos zelar por isso. E por último, de se alegrar pela paz e harmonia no nosso meio. Você pode realmente se alegrar com isso? Ou eu me alegro no culto que tem as músicas que eu gosto, mas as músicas hoje não gosto muito dessa música e tudo, então você consegue se alegrar em qualquer culto? Ou será que você só se alegra num culto que te agrada? Num culto que é nos moldes que você pensa? Ou talvez a aula que você vai escutar, eu gosto mais quando é esse professor. Esse outro professor, alegre-se com a comunhão dos irmãos. Alegre-se de que Deus está trazendo essa paz. Porque lá fora isso não existe. Lá fora não existe isso. Não existe comunhão entre irmãos. Na verdade, até entre irmãos de sangue existe briga, existe assassinato, existe crueldade. Aqui não. Nós somos povo de Deus. Como povo de Deus, nós precisamos não só buscar por essa unidade, mas sermos gratos por ela. É o Espírito que traz isso para nós. A unidade do povo de Deus, ela vai ser sempre ameaçada enquanto houver pecado. Enquanto houver pecado, ela vai ser ameaçada. E a nossa postura diante disso é de tratar isso como prioridade. Porque se ameaça a unidade de Deus, a unidade do povo de Deus, está ameaçando a suficiência do sacrifício de Cristo. Toda vez que eu nego ter unidade com um irmão, indiretamente é como se eu estivesse dizendo: Cristo não me fez irmão com ele. Eu não amo tanto quanto assim, não é, ele não é tão meu irmão assim. Mas Cristo morreu por ele também. E é dito que somos adotados, somos todos irmãos. Olhe para o irmão que está aí do seu lado, para o irmão que está atrás, o irmão que está na frente. Ele é seu irmão. Você deve serviço mútuo a ele. Você deve tentar manter paz com ele. Você deve tentar ter comunhão com ele. É claro que não vão ser todos melhores amigos, mas ele é seu irmão. É seu irmão em Cristo. E por isso, preserve essa unidade. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma oração com os irmãos. Senhor, meu Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Gratos porque o Senhor nos trouxe para a Tua luz como uma família, Senhor, como um povo. O Senhor nos uniu contigo. E agora somos chamados de filhos e somos irmãos uns dos outros. Por favor, Pai, nos ensine a preservar essa unidade, a nos mantermos firmes como irmãos, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão e a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, para que preservemos essa unidade que o Senhor nos deu, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos.
Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé.